acontecidas para isso. E nós temos que estar preparados. Não estamos imunes, né? Não estamos imunes. Eu lembro de histórias, né? As histórias vão ser repetidas, mas eu gosto dessa história, né? O Lucas, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Tá ali, né? Quando o Lucas chegou na igreja, converteu, pouco tempo, animado, todo cheio de empolgação. Sim, falou com o Márcio, falou comigo não, falou com o Márcio, né? Ó, Márcio, depois eu converti, que isso? Parece que a perseguição aumentou mais ainda, né? O que você tem para falar para mim aí, né? Agora o pastor vai dar aquela palavra de conselho, né? Tranquilidade, mas assim, pode ficar calmo, sabe por quê? Vai aumentar mais ainda. É isso que a palavra de Deus nos ensina, nos fala, né? É isso. Então a gente tem que estar preparado para isso. Não adianta chegar aqui no público aqui e falar assim, irmãos, agora é só palácio, agora é só sombra e água fresca, gente para não servir, casa na praia, carro importado, viagem para Europa. É assim, não é assim. Não é assim. Eu falando que essas bênçãos não virão para as nossas vidas, pode vir sim, eu creio nisso também. Mas assim, não é isso que Deus nos promete. Cristo, o Deus, passou por perseguições, por provas, né? Quando eu vejo a vida desse homem que o nome dele foi mudado para Paulo, Saulo para Paulo, esse homem, pelo Evangelho, o que esse homem viveu? De perseguições, de tortura, de chicotada, de humilhação, de contestação. Isso é assim. Então não adianta falar, vem que agora vai ser tranquilo, agora vai ser bom, né? Vai ser só palácio, não é assim. Na vida do crente não é assim. Na minha vida não é assim, né? Na vida do Márcio, eu não conheço, mas eu tenho certeza que não é assim. Na vida da Luziana, na vida da Ariane, não é assim, né? Nós temos que estar preparados. E para o deserto, ninguém está preparado para o deserto. Ninguém está preparado para o deserto. Nós temos que esperar. Se precisar caminhar no deserto, como os homens santos do Antigo Testamento, né? Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Era essa a palavra? O contexto? Era isso. E Mefibosete passou 16 anos em Lodebar. 16 anos. Não foram 16 dias, nem 16 meses. 16 anos. Numa terra de esquecimento. Para um menino que era rei, filho do rei, neto do rei. 16 anos no esquecimento. Imagina o que é isso, né? E assim, a palavra que é usada aqui é coxo, né? A gente tem que ter cuidado com essas palavras que mudam, né? Hoje você não pode falar muita coisa, né? Você pode falar que o aleijado é aleijado, você não pode falar não, né? Existem os termos corretos para você usar. Mas o que a Bíblia usa é isso, coxo, né? Os dois pés. O que aconteceu? O Albert sabe, né? Estudioso da palavra de Deus. Na fuga para o levar, o menino caiu. Não foi isso, ó? Né? Caiu e machucou o pé. Ficou coxo. Né? Você imagina naquela época, esse vigor físico era importantíssimo, tanto para o rei, para o general, quanto para qualquer pessoa. Um coxo, ele era um imprestável. Né? Filho do rei, descendente do rei, imprestável, num lugar de esquecimento. Como diz esqueci o nome dele aqui, pegou a visão? Né? Entendeu? Né? Entendeu a situação? Né? Como é que é o nome do menino? Rick Chester. Não é isso não. Ele fala assim. Quem? É o Henrique Chester. Tem um outro que fala assim também, mas não, isso é importante. Entendeu? Pegou a visão? Né? A situação? E Deus nos coloca nessas situações. Mas sim, Ele nos coloca e Ele nos tira. Ele nos coloca e Ele nos tira. E nós temos que estar preparados para a missão que Deus nos dá. Nós temos que estar preparados para a missão que Deus nos dá. Você vai lá e faz. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Elias, Isaías, vários outros. É assim, né, que a gente tem que colocar diante do Senhor. E quando Davi manda buscar esse menino, aí eu fico imaginando, né? Como é que estava o coração? Como é que se fosse eu? Como é que saiu o meu coração nesse momento? 16 anos depois, cheio de amargura, cheio de ódio. Eu tenho certeza que eu estaria assim. Eu não falo de mim, eu falo de você, fica tranquilo, não falo de você, eu falo de mim, né? Do rei, do palácio, para o esquecimento. 16 anos. E aí, chega a mensagem lá. O rei está querendo falar com você.
ele vai me matar, mas eu vou lá e eu vou falar o que eu quero. Né? E como é que foi o comportamento de Mefibosete? Vamos voltar para a Bíblia agora? Melhor, né? Ficar escutando a história desse jogo aqui, né? Vamos voltar para a palavra de Deus, que é melhor. Versículo 6, do capítulo 9. O contexto histórico nós já contamos. A gente precisava disso para entender a história, né? O versículo 6 diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse Davi, Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo, eis aqui teu servo. Prostrou com o rosto em terra e disse: eis aqui o teu servo. Sabe o que eu enxergo aqui? Reverência. Eu enxergo aqui a reverência de alguém que fora desprezado, de alguém que fora abandonado, de alguém que poderia usar agora do status que ele tinha como neto do rei e falar assim: o que você quer comigo? Esse trono que você está sentado aí não é seu. Esse trono que você está sentado aí, quem deveria estar nele sou eu. Eu sou descendente do rei de Saul, de Jonatas. Você usurpou, você tomou meu trono. E qual que foi a virtude de Mefibosete voltando do lugar do esquecimento e sendo questionado pelo rei, né? Inclinou-se, prostrando o rosto em terra. Eis aqui o teu servo. Aqui eu aprendo a não guardar rancor. Sabe o que o rancor faz com nós? Sabe o que o ódio faz com nós? Ele nos diminui, ele nos mata a cada dia. Talvez, está na palavra de Deus aqui, mas assim, se Mefibosete guardasse de Davi esse rancor, talvez ele não tinha chegado nem nesse momento. Talvez ele tivesse se tornado uma pessoa rancorosa, amargurada. Você já conversaram com uma pessoa assim, né? É ruim, né? Vai dar rancor. Eu fiz um propósito na minha vida há muito tempo atrás. Eu não ia guardar rancor de nada, de ninguém. Mas sabe por quê? Isso não faz bem para mim. Isso não faz bem. E eu aprendi isso essa semana lendo esse texto. Eu aprendi isso com o Mefibosete. Ele tinha tudo para chegar lá e desmascarar Davi, a colocar os argumentos dele. A gente é assim, a gente sempre quer ter razão, a gente sempre quer estar certo diante das situações. Fala assim: o mundo não gira, a terra gira não é em torno do sol, a terra gira em torno de mim. É assim que a nossa sociedade vive hoje. Eu tenho certeza que naquele tempo havia pessoas dessa forma, e isso poderia ter consumido Mefibosete todos os dias da sua vida. Imagina ele deitando lá, não no palácio, mas na casa de Mequi, que era um homem de posses, né? Ele foi mandado para lá para ser cuidado por essa família, não era pobre, mas mesmo assim não era um palácio. Ele deitando na cama todas as noites, pensando assim: eu não deveria estar aqui, esse não é meu lugar. Aqui eu teria consumido a vida desse menino. Ele não teria chegado à fase adulta, e se chegasse, seria um adulto amargurado. E muitas vezes nós temos carregado isso, né? Esse peso da amargura nas nossas vidas, né? Quando eu era mais novo, né? Uma vez eu fui fazer tinha aqueles jogos escolares, né? Acho que ainda tem, né? Tem aí os jogos escolares? Tem, né? Aí o pessoal da oitava série é o pessoal que é o dono da escola da oitava série, né? O pessoal do ensino fundamental. Aí eu estava na oitava, ia ter um jogo escolar, agora eu posso escolher qual esporte eu vou participar. Falei assim: eu quero ir para o atletismo. Fui para o atletismo, né? Aí todas as escolas, vou correr os 100 metros rasos, né? Que beleza, grandão, né? Grandão, magrelo, né? Vou correr os 100 metros, isso é para mim, né? Aí cheguei em quarto lugar, né? Eu acho que tinha uns 5 ou 6 só correndo. Mas sim, foi bom, nunca tinha corrido, né? Mas o que aconteceu disso aí? A professora nossa de educação, nem dela até hoje, né? A Lúcia, falou assim: André, você tem potencial, quer vir treinar aqui na Alzipa? A Alzipa é o clube lá, né? Sim, eu quero, isso é bom demais, vou querer ser corredor. E o menino que ganhou o primeiro
lugar era da minha sala, Flavinho, né? Ganhou o primeiro, fiquei quarto. E aí nós fomos treinar. Eu cheguei lá no primeiro dia que eu fui lá treinar, o treinador falou assim: eu vou fazer um treino leve aqui. Alzinho, vocês não conhecem, fica perto do morro, assim, uma floresta. Falei assim: nós vamos correr na floresta. Como assim correr na floresta? É assim, nós vamos correr. Fomos no meio do mato, subiu, cortou, machucou, umas 2 horas correndo no meio do mato, assim. Aí terminou, né? Porque assim, amanhã no mesmo horário, assim, ele está me esperando até hoje lá. Nunca mais eu voltei. Foi uma vez que eu estava ficando doido, senhor. O Flavinho foi. E vocês não conhecem o Flavinho, mas assim, o Flavinho, ele tem um azar terrível. Porque assim, nós éramos na mesma época do Robson Caetano. O Caetano é da mesma idade nossa. O pessoal que gosta de atletismo deve ter ouvido falar do Robson Caetano, da Olimpíada, não sei o quê. E ele na mesma faixa de idade. Então o Flavinho chegava, ele era o melhor do estado. Isso ficou bom mesmo, corria, né? Chegava e ganhava tudo no estado. Nós chegávamos no nacional, ele era sempre o segundo. Tinha o sul-americano, um só. O Robson Caetano ganhava dele. Para a Olimpíada, o Robson Caetano. Ele vai ganhar do Robson Caetano, né? Eu falo assim: ainda bem que eu não fui, né? Ainda bem que eu não fui. Mas assim, é isso, né? Essas virtudes, esses chamados que nós temos que ter, e assim, e tirar da nossa vida aquilo que não pertence a nós, né? Seria feliz, não, talvez, mas assim, eu guardo, não pode ser nenhum, vou para outros caminhos, seguir outros caminhos, e assim, e muitas vezes, eu falo isso porque, às vezes, a gente está correndo, né? E a gente está correndo, agora eu falo com a autoridade de quem já foi corredor, né? Por isso que eu contei a história, a gente está correndo com peso, né? Um peso nas nossas pernas. Você já imaginou isso aí, né? Estava vendo assim o Bolt, né? Usa em Bolt, né? O cara que assim, 7 segundos, né? O cara corria 100 metros, né? Quando eu fui fazer o teste para entrar na polícia, né? Era 7 segundos. Eu falei assim: que isso é o Bolt? Mas era 7 segundos de 50 metros, né? É metade, quase que não deu, viu assim, não, né? Misericórdia, mas é assim, né? Eu sou Bolt, né? Mas às vezes a gente quer correr com peso, e às vezes a gente quer viver com peso, rancor, amargura, tristeza, que faz de nós, puxa a gente para trás, né? Vai correr 100 metros com o Robson Caetano, né? Com os amores, vai correr 100 metros carregando peso na perna, né? Sem peso a gente vai perder, né? Vai ficar longe, a gente não vai fazer isso com peso, né? E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, né? Carrega o peso do esquecimento, o peso da humilhação, a gente carrega, a gente traz, isso trava a nossa vida, o nosso desenvolvimento. Mas Lodebar não tirou de Mefibosete a reverência. Lodebar não tirou isso dele, trouxe para a minha vida. O que mais que Lodebar não tirou de Mefibosete? Não tirou a coragem. Não tirou a coragem de Mefibosete. Versículo 7 agora, do capítulo 9. Disse o rei, então lhe disse Davi, né, a Mefibosete: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então Davi fala com o Mefibosete assim: não temas. Sabe por que Davi fala com Mefibosete: não temas? Porque Mefibosete tinha motivo para temer. Concorda comigo? Tinha motivo para temer? Ele sabia porque Davi estava chamando ele lá? Ele não sabia. Talvez, a palavra de Deus aqui não nos fala, mas sim, talvez na cabeça dele, assim, ele me achou, agora sabe o que ele vai fazer comigo? Como fez com todos os outros parentes meus, vai me matar, né? É isso, né? Quando o chefe vê a gente, né? Assim, ó, passa lá na sessão e fala assim: ó, 5 minutinhos você vai lá no meu escritório. Fala assim: acabou, né? Ó, vou te dar uma promoção. Mas assim, até chegar lá, já desmaiou, né? E é assim, né? E Davi chama Mefibosete e ele não sabe por qual motivo. E a primeira coisa que Davi fala com ele assim: não temas. E Mefibosete, por ir e por se apresentar, mostra que ele tinha coragem. O que ele poderia esperar desse encontro? Não coisa boa. Nenhuma coisa boa, talvez.
Ele não sabia. E pelas leis, assim, talvez fosse para a morte, né? E Davi fala com ele, né? Por amor do seu pai, né? Eu vou te instituir tudo aquilo que é da sua família, do seu avô, do seu pai, seu por direito. Mas Mefibosete, ele não temeu, ele se apresentou, né? Talvez, eu falo de mim, né? Assim, eu ir lá na frente do rei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vazar, né? Eu estou aqui em Lodebar, eu vou para mais longe ainda. Eu quero que esse homem esqueça, né? Mas Deus colocou isso no coração desse menino, desse jovem. Vai lá, se apresenta e vê o que ele tem para você, né? Esse é o desafio para nós. Enfrentar os nossos desafios com coragem, sem temer, né? E Davi fala olha assim, não temas. E Deus fala isso em vários momentos para nós. Não temas, porque eu sou o teu Deus. E nós vivemos assim. E nós caminhamos assim, sem temer. Lodebar não tirou isso de Mefibosete. E por fim, Lodebar não tirou de Mefibosete a humildade. Quantas pessoas não são assim, né? Humildes. Nós precisamos dessa característica nas nossas vidas, humildade para viver, né? E assim, tem um ditado que o pessoal diz aí fora aí, você quer conhecer a pessoa, dá poder para ela, né? E eu vi isso quarta-feira na vida de Boaz, né? Boaz poderia ter se aproveitado de Ruth, de Noemi, mas assim, foi um homem que foi um instrumento de Deus na vida dessas mulheres, para resgatar, para salvar, né? Apontando um Salvador perfeito mais à frente, Cristo Jesus, o nosso resgatador. Não é isso, Ruth? Né? Então, sim, precisa entender isso, né? Humildade. Deus, jamais tire isso de mim, jamais tire isso de mim. Nossa oração. Versículo 8, capítulo 9. Então, Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Quem é o teu servo? Você tem olhado para um cão morto como eu? Sabe como é que Mefibosete se coloca diante dessa situação? Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço falar com o rei. Eu não mereço a misericórdia do rei. Entendeu? Olhou a nossa situação? Olhou a minha? Olhou a sua? Nós somos assim, nós merecemos. Uma coisa que eu acho interessante, aí já é da história, os cães, fala assim, né? É até perigoso falar isso, porque assim, hoje esse negócio de pet, né? O pessoal gosta muito. Tem gente que gosta mais de pet do que de gente, né? Mas é assim, né? Naquela região ali, cão é um animal imundo, impuro, né? Quando Jonas prega em Nínive, essa história, a Bíblia fala assim, até os cães se converteram. E um sentido é esse, né? Que as pessoas que não valem nada, todo mundo se converteu em Nínive, né? E fala assim, os cães, quando o Mefibosete coloca um cão, é esse o sentido, não é para nós, né? Mas o sentido cultural deles é esse. Eu lembro de uma história, assim, fazendo parênteses, que estão terminando, mas eu acho interessante. Estava tendo a Segunda Guerra do Golfo. A Segunda Guerra do Golfo era o Bush filho. O Bush pai tinha invadido o Iraque e o filho tinha invadido o Kuwait, né? O Golfo. E um dia o exército estava em guerra lá, né? Lá no Kuwait, e ele fez uma visita surpresa. Eu lembro disso certinho, está na minha mente. Ele fez uma visita surpresa. Não ia colocar a população, né? Colocou os repórteres, né, do Kuwait, mais os soldados, e foi dar uma entrevista. No meio da entrevista, eu lembro da cena, levantou um repórter, tirou o sapato e jogou o sapato, né? Estava numa distância de 10 metros, jogou o sapato, né? E eu falei assim, senhor, é bom, viu? Ele deu uma desviada, o sapato passou, né? Chegou aquele monte de polícia, né? O soldado segurou o cara, ele falou assim, cão imundo. Foi essa palavra que ele falou, seu cão imundo. Quando um árabe, ele quer humilhar alguém, sabe o que ele chama? Sabe o que ele chama? De cão imundo. O que Mefibosete falou dele aqui? Eu sou um cão imundo. Entendeu? Eu não sou filho do rei.
palácio. Eu sou um cão imundo, não mereço estar aqui. Então, assim, né, nós reconhecermos o nosso direito. Eu tenho direito a isso. Hoje tem se pregado isso. Eu sou filho do rei, né? Eu não posso passar por doença, eu não posso passar por dificuldade financeira, não posso ter problema familiar, não posso ter problema no meu trabalho, eu não posso. Sabe por quê? Eu sou filho do rei, né? E esse aqui que era verdadeiramente o filho do rei, sabe como que ele se coloca? Cão imundo. Eu aprendi isso com Mefibosete. Reverência, coragem e humildade. Reverência, coragem e humildade. Trouxe isso para a minha vida. E o desafio é que nós, como igreja, levemos isso para as nossas vidas também. Lugar de esquecimento. E essa história termina de uma forma boa. Sabe por quê? Porque essas virtudes de Mefibosete, que Lodebar não conseguiu tirar dele por 16 anos, trouxeram ele ao lugar que ele nunca deveria ter saído, como filho do rei, entendeu? No palácio. Trouxe ele do esquecimento para o palácio, essas virtudes. Então, é assim que nós devemos entender. Que a palavra diz assim, né? O texto diz assim para nós: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Trouxe ele, e ele passou a comer como um dos filhos do rei, aquele que estivera por 16 anos no esquecimento. Agora comia junto com os filhos do rei. Então, o nosso Deus, eu aprendi nessa história, é um Deus de restituição. Ué, o nosso Deus é um Deus de restituição. Se você está passando pela terra seca, pelo lugar do esquecimento, pelo lugar que ninguém quer estar, tenha certeza que Deus vai te chamar. E tenha essa visão de que não é mérito seu, é dom de Deus. Então, esse Deus que faz isso e que traz para nós essa consequência desses atos de reverência, de coragem e de humildade. Então, que esse Deus que tirou Mefibosete de Lodebar e colocou em Jerusalém novamente à mesa do rei, possa ouvir o nosso clamor quando nós estivermos passando pela nossa Lodebar, pelo nosso lugar de esquecimento, pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, e que Ele possa restituir aquilo que não é nosso, mas aquilo que Deus tem nos dado, como é a nossa dele, porque Ele que dá todas as coisas. Vamos cantar? Só a primeira estrofe e o refrão. Faça dessa canção a sua oração. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa é agora, é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, Ele é o plano.
Restitui, Senhor Deus, a alegria da salvação, de viver com o Senhor, de ser filho e de ser lembrado a todos os dias na tua presença, na tua mesa. Restitui. Só Restitui, quero de volta o que é meu, sara-me e põe teu azeite em amor. Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. glórias a Deus. Muito obrigado, Ed. Que Deus possa nos abençoar. Amém, Jesus. Lodebar não é para sempre. Não é para sempre. É restituição de Deus às nossas vidas. No dia, na hora e da forma que Ele quiser. Para sentar na mesa e comer junto com Ele. E agora, para sempre, na eternidade. Pelo sangue de Jesus. Amém? Estamos terminando.